Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite dele... Bom dia! Hoje são 30 de abril de 2021, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Mais um vídeo em que trago aqui uma análise sobre mais um comentário do cristão Willer Geraldo de Souza. Fiz um texto para que o vídeo fique enxuto, então vou me ater ao texto e quero que você leia comigo, porque você lendo o texto comigo, você absorverá melhor o conteúdo do vídeo, do texto. Vamos lá. Em meu vídeo, o cristão Willer e as irmãs siamesas, publicado no dia 26 de abril do fluente ano, segunda-feira passada, o cristão Willer Geraldo de Souza fez 2 comentários. Para esse vídeo, pegarei um trecho de um deles. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, judeu e ateu, afirmou que o homem religioso se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, para sua tomada de partido. Eis mais uma verdade freudiana incontestável, digna de admiração e elogio. Com todo respeito, os comentários do Willer confirmam essa fala do inesquecível Freud. Num comentário em outro vídeo, Deus e minha cadela 100 anos, Willer escreveu, entre aspas, não se encontra na Bíblia que um defeito físico fosse por vontade divina. Basta ler o Evangelho, a resposta de Jesus Cristo sobre o cego de nascença. Sobre essa afirmação extremamente infantil de Willer, já me manifestei no vídeo seguinte, o cristão Willer e as irmãs siamesas. Por que é uma afirmação infantil? Por quê? Porque qualquer cristão é obrigado a dizer que cada pessoa nasce de acordo com a vontade do Deus hebreu. Segundo o cristianismo, se uma pessoa nasce sadia, tal fato é da vontade de Deus. E se uma pessoa nasce com defeitos, tal fato é também da vontade de Deus. Isso está em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que são textos exclusivamente cristãos. E, por incrível que possa parecer, vem agora o Willer afirmando que não se encontra na Bíblia que um defeito físico fosse por vontade divina. Repito, durma-se com um barulho desse. Ao ler esse comentário de Willer, fiz uma análise no vídeo O Cristão Willer e as Irmãs Siamesas. Naquele vídeo, para refrescar a memória do Willer, mostrei mais uma passagem bíblica que prova minha afirmação. No livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 11, está escrito, entre aspas, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Nessa lenda bíblica criada por um escritor hebreu, o Deus hebreu diz a Moisés
que foi ele que fez a boca e a língua de Moisés, que, tudo indica, apresentava um defeito físico, sendo Moisés um gago. E o Deus hebreu diz mais a Moisés. Diz que se uma pessoa nasce surda, também é da vontade dele. Se uma pessoa nasce cega, também é da vontade dele. Se uma pessoa nasce 100 anos, também é da vontade dele. Se uma pessoa nasce grudada a outra, siamesas, também é da vontade dele. É o Deus hebreu que faz o mudo, o surdo, o cego, o doido, os siameses, etc. Isso é tão claro, mais claro que a clara de ovo. E, inacreditavelmente, aparece o cristão Willer Geraldo de Souza para afirmar que na Bíblia não se encontra um defeito físico por vontade divina. Eu até perguntei ao Willer se ele toma algum remédio controlado. Isso sem maldade alguma. Pois bem, sobre essa passagem de Êxodo, o Willer volta a comentar no vídeo O Cristão Willer e as Irmãs Siamesas. Eis a parte principal de seu comentário, entre aspas. Aqui a causa é expressa, porque a hesitação de Moisés foi digna de repreensão. Ou seja, porque preso por sua própria enfermidade, ele não olhou para Deus, que, estando acima da necessidade de qualquer ajuda humana, realiza com facilidade o que quer que tenha decretado e subjuga todos os obstáculos que aterrorizam os homens. Obtém, em qualquer direção, ajuda de acordo com sua vontade. Moisés objeta sua gagueira como uma causa para se conter. Deus responde que somente ele governa a língua que ele criou. Portanto, se alguns são sem língua ou mudos, e outros são rápidos e eloquentes de falar, a diferença é todo o seu bom prazer. Daí resulta que toda a natureza, como é chamada, está sujeita ao seu governo, de modo que ele encontra facilmente meios das coisas que não são, e, por outro lado, retira do caminho quaisquer obstáculos que se interponham e até os force a obedecer. Ao ler esse comentário do Willer, perguntei a ele se toma algum remédio controlado. Por que fiz isso? Simplesmente porque o comentário dele reforça mais ainda a afirmação de que a vontade do Deus hebreu está por trás de cada nascimento, de cada defeito físico. Ou seja, o Willer pensa que está refutando uma afirmação minha, quando, na verdade, está confirmando. Em primeiro plano, Willer diz que Moisés, por estar preso em sua própria enfermidade gagueira, não olhou para Deus. Essa afirmação do Willer é caso de internação em hospital psiquiátrico. Ora, na lenda, quando o Deus hebreu se encontrou com Moisés, este já era gago. Moisés era gago desde o berço, e gago por vontade do Deus hebreu. A gagueira de Moisés era, portanto, anterior ao encontro dele com a divindade. Quando na lenda o Deus hebreu procurou Moisés para conversar com o faraó, o próprio Moisés achou que essa missão seria impossível, porque ele era gago. Imagine Moisés dizendo a faraó,
Faraó, deixe meu povo sair do Egito. Como se vê, seria muito difícil uma comunicação entre o lendário Moisés e o faraó. Mas o cristão Wheeler vem com a conversa de que Moisés não olhou para o Deus hebreu, não acreditou que, mesmo gago, ele daria conta do recado. Ora, o que alega o Wheeler nada tem a ver com a questão principal aqui, que é o defeito físico de Moisés, segundo a vontade do Deus hebreu. O Wheeler afirmou que não se encontra na Bíblia um defeito físico por vontade divina. Por favor, se você está rindo aí, você está rindo e está atrapalhando a minha concentração aqui. Peço que você pare de rir aí, por favor. Pois aqui está mais um defeito físico por vontade divina, a gagueira de Moisés. E, para piorar a situação, o próprio cristão Wheeler, em seguida, afirma que o Deus hebreu realmente está no comando de qualquer nascimento. Ou seja, o Wheeler concorda comigo, porém, pensa que está discordando. Veja aí o que ele escreve, entre aspas. Deus responde que somente ele governa a língua que ele criou. Portanto, se alguns são sem língua ou mudos e outros são rápidos e eloquentes de falar, a diferença é todo o seu bom prazer. Daí resulta que toda a natureza, como é chamada, está sujeita ao seu governo. Com todo respeito, há alguma coisa errada no raciocínio do cristão Wheeler Geraldo de Souza. No momento, ele afirma que nenhum defeito físico é da vontade de Deus. Em outro momento, diz o contrário, como é visto acima. Ele diz que, se alguns são sem língua, surdos, mudos, isso é do governo de Deus, porque criou a língua assim. Repito, os comentários do Wheeler ou de qualquer cristão reforçam aquela afirmação de Sigmund Freud, a de que o homem religioso se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. Como dizia Rubem Alves, doutor em teologia, psicanalista, professor universitário, escritor e ex-pastor protestante, a teologia cristã é um edifício fundado em absurdos. E aqui está mais um absurdo do cristianismo. A ideia de que uma pessoa nasce de acordo com a vontade de Deus. Se você, que está assistindo a esse vídeo nesse momento, tem um filho que nasceu cego, segundo a doutrina cristã, isso é da vontade de Deus. Ele deve se conformar com sua cegueira. Se você tem um filho que nasceu com deficiência mental, diz o cristianismo que isso é da vontade de Deus. Sua filha nasceu sem vagina, isso é da vontade de Deus. Existe maluquice pior do que isso? No vídeo anterior, mostrei o caso das irmãs siamesas Mel e Liz, que nasceram grudadas pelas cabeças. Diz o cristianismo que elas nasceram assim por vontade de Deus. Que maluquice! Deus ficou muito feliz por essas meninas terem nascido grudadas, condenadas até a morte a tamanho sofrimento. Dois seres inocentes condenados a uma vida profundamente infeliz, e isso por vontade de Deus. Durma-se com uma maluquice dessa. O cristão Wheeler não vê essa maluquice. Essa maluquice traz maluquices maiores ainda.
Se foi da vontade de Deus que as pobres irmãs nascessem grudadas pelas cabeças, então os médicos erraram em separá-las. Segundo o Wheeler, é o homem separando o que Deus uniu. Entendeu a monstruosidade? Na verdade, Deus algum existe. Deus algum é responsável por nascimentos. Pessoas nascem sadias, pessoas nascem com defeitos, pessoas nascem mortas. Assim também os animais irracionais. Fetos e animais irracionais são seres inocentes. São seres inocentes. Um universo deles nasce com defeitos, deformações e anomalias que, às vezes, são consertados pela ciência. Mais um vídeo e muito obrigado.